Quais são os 6 sinais de alarme para pensar que seu filho ou sua filha tem adenoide hipertrofiada? Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista, atendo adultos e crianças. Estou aqui para ajudar você a respirar melhor todos os dias. Adenoide, como eu já expliquei no vídeo, vou apenas passar rapidamente, é um tecido naturalmente existente em todo ser humano, nós, na infância. E esse tecido, essa carnosidade, ela fica aqui na região posterior das fossas nasais e serve para defesa, É um tecido de defesa. O problema é que algumas crianças, essa carnosidade, esse tecido aumenta de tamanho por inúmeras situações. E quando essa adenoide aumenta de tamanho, o que acontece? Ela dificulta a passagem do ar pelo nariz. Então, o canalzinho de passagem fica obstruído 60%, 70%, 80%, até 90%. O que acontece? A criança passa a respirar mais pela boca e isso ocasiona alguns sintomas que eu vou citar aqui hoje para você ficar esperto. 6 sinais de alarme para pensar que seu filho tem adenoide. Primeiro sinal de alarme muito frequente: a criança vive tendo infecção respiratória de repetição. É aquela criança que vive tendo sinusite de repetição, é aquela criança que vive tendo rinite, de repetição, é aquela criança que vive tendo otite de repetição. Por quê? Porque a adenoide, ela provoca um acúmulo de secreção nessa região, porque não há uma obstrução para a drenagem natural. Então, ela aumenta a produção de muco também, estimula a produção de muco. Então, esse muco aqui, ele acaba favorecendo a infecções, principalmente de vias aéreas superiores, as rinossinusites e otite. Um segundo sinal de alarme que você deve ficar atento e pensar em adenoide e investigar é aquela criança que vive com o nariz sempre fechado. Você nota que ele não tem uma respiração suave, fisiológica, agradável pelo nariz, vive com o nariz catarrento, com secreção e respirando mais pela boca do que pelo nariz. Então, esse é um detalhe muito importante, tem que ser investigado, porque o ato fisiológico da respiração é pelo nariz, não é pela boca, porque é pelo nariz que ocorre toda a filtração do ar, todo o aquecimento, para que ele chegue no pulmão já preparado. Então, a respiração nasal é muito mais fisiológica e muito mais saudável para o nosso organismo do que a respiração pela boca. Tá certo? Um terceiro sinal de alarme, e esse terceiro sinal de alarme, para se pensar na adenoide hipertrofiada, chama muita atenção, é o ronco. A criança começa a roncar. Ela começa a ter um sono barulhento. Por quê? Porque ela começa a dormir de boca aberta para respirar. Imagine você dormir com o nariz 80% fechado, 90% fechado. Vai respirar pela boca. E a respiração bucal, durante o sono, junto com a secreção que é produzida, provoca o ronco, o ruído. A criança ronca, dorme de boca aberta e baba. E tem o sono conturbado. Então, você nota que a criança não tem um sono restaurador, ela se mexe muito na cama, tem pesadelos, range os dentes, é um outro sinal. Enfim, a respiração dela está acontecendo pela boca, principalmente durante o sono. Isso não é interessante, não é fisiológico, isso tem que ser combatido. Então, esse sinal, ronco, respiração bucal à noite, babar e o sono conturbado, chama muita atenção para se investigar a hipertrofia da adenoide. Um quarto sinal é aquela criança que não está ganhando peso adequadamente, está tendo o seu desenvolvimento um pouquinho atrapalhado por conta dessa questão. A hipertrofia da adenoide, quando não tratada e
se tornar um processo crônico, ela começa a alterar todo o desenvolvimento da criança. Então, esse é um quarto sinal de alarme que eu chamo a atenção aqui, que tem que ser aventada a possibilidade de investigar a questão da adenoide, tá certo? Um quinto sinal de alarme para se pensar e investigar a adenoide é a alteração da arcada dentária. Claro que esse sinal não acontece logo de imediato. Isso aí é aquela criança respiradora bucal crônica, né? Então, assim, ela respira pela boca, você vê que ela tem uma respiração bucal, mas não deu atenção e vai levando, ela passa 1, 2, 3 anos. O que acontece? Essa respiração bucal vai alterando toda a estrutura da arcada dentária. Ela o céu da boca fica mais fundo, ela vai tendo a mordidinha cruzada, altera a musculatura dessa região, olheira. Então, vai tendo uma série de alterações anatômicas da face da criança que, às vezes, se torna algo crônico, que lá adiante vai ter que ser consertado, né? Muitas vezes até com tratamento ortodôntico. Um exemplo prático, só para você lembrar, Ronaldinho Gaúcho, né, o que foi jogador da Seleção Brasileira de Futebol, ele, agora não, porque ele corrigiu, mas no início da carreira dele, ele tinha uma boca aberta, uma boca, né, uma mordida cruzada. É o típico paciente que respirador bucal, possivelmente teve adenoide, não sei a história dele, mas teve, e que nunca foi tratado e teve essa deformidade crônica da arcada dentária e da face. Então, é um outro sinal. Você está notando que a criança está mudando a arcada dentária, uma das coisas que tem que ver se não tem essa adenoide hipertrofiada. Um sexto sinal é aquela criança, um sexto sinal de alarme é aquela criança que passa a ter falhas no desenvolvimento da linguagem e da fala, até comprometendo o desempenho escolar. Por quê? Porque toda a fisiologia da fala, da respiração, está alterada. Por um detalhe também, é uma criança que, como ela retém muita secreção na cavidade nasal, como eu já falei, ela facilmente, essa secreção fica indo para o ouvido. Então, a tubinha auditiva ali sempre congesta, com secreção, reduz a acuidade auditiva. Então, aquela criança que de repente começa a não ouvir direito. E isso atrapalha muito o desenvolvimento escolar da criança, né? Então, seu filho está tendo perda de audição, você está notando que ele não está compreendendo algumas palavras, enfim, precisa ser investigado, inclusive isso, né? Não só questões auditivas, tem que ver se não tem hipertrofia de adenoide. Você vê aqui um detalhezinho, um tecidozinho, uma carnosidade, é chamada muito de carne esponjosa. Essa carnosidade tão pequenininha, mas que quando cresce, obstrui a passagem aérea pelo nariz, muda toda a mecânica, toda a fisiologia, né, da respiração e causa inúmeros sintomas, inúmeras alterações, inclusive alterações crônicas que vão ser difíceis depois de você recuperar. Então, muita atenção com essas situações, né? Se seu filho apresenta um desses sinais, é interessante procurar o otorrinolaringologista, o pneumologista, que também avalia essa questão de vias aéreas superiores, porque o diagnóstico é fácil de se fazer, né? Geralmente a gente faz uma radiografia de cavo da adenoide e faz também uma nasofibrolaringoscopia, que é uma endoscopiazinha que a gente vai visualizar, analisar internamente toda a cavidade nasal e ver o grau de aumento dessa adenoide. Geralmente as adenoides muito aumentadas, acima de 60%, são adenoides que aumentam a chance de indicação cirúrgica, porque são adenoides grandes que estão obstruindo muito o canalzinho e que com tratamento medicamentoso a gente não consegue controlar. Então a indicação cirúrgica é comum ocorrer nesses casos maiores e, claro, é uma avaliação que o cirurgião faz junto com a família, abordando todos esses sintomas e o quanto que esses sintomas estão atrapalhando o dia a dia da criança. Qualquer dúvida, qualquer informação, se seu filho tem algum sintoma desses, é interessante investigar. Eu estou à disposição para ajudar nessa investigação, a gente verificar direitinho isso. Eu faço atendimento por telemedicina a pacientes adultos e crianças para todas as regiões do país.
Eu vou deixar o contato da minha secretária aqui para informações sobre o teleatendimento, a consulta online, a telemedicina. Não se esqueça de dar like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos, familiares. Vai lá no Instagram, me segue. Eu vou deixar o contato aqui, o linkzinho do meu Instagram, o endereço. E não se esquece também de participar lá do canal do Telegram, que é um outro meio de comunicação, onde eu disponibilizo informações, material educativo sobre saúde respiratória e controle das doenças respiratórias crônicas, principalmente. Meu nome é Dr. George Amado, sou médico pneumologista e estou aqui para ajudar você a respirar melhor todos os dias.